Para mim, realmente é uma alegria estar recebendo vocês nessa noite, trazendo um tema muito valioso. O que eu vejo realmente que muitas pessoas, né, inclusive eu, em algum momento, eu me senti, né, eu trazia do passado, né, coisas do passado para o presente. E sabe aquela coisa, sabe aquela sensação que eu posso ir além, mas algo me prende, algo que realmente está impedindo que as coisas aconteçam, que as coisas fluam. Então esse tema, né, você quer uma nova história, né, perdoe. Quem não passou, né, em algum momento, se ressentiu, teve mágoa, a Mônica também seja bem-vinda. Então isso em alguns momentos é inevitável, né? Quanto mais próxima for as relações que a gente tiver, seja de amizade, seja familiar, e o núcleo, a gente pode dizer que o pai, né, pai, a mãe ou a figura de cuidadores são as figuras que mais talvez possam mais nos ferir, né, nos machucar em algum momento. Então nada mais urgente que a gente possa estar com o coração aberto para que a gente possa perdoar, para que a nossa vida, o nosso cotidiano, as nossas relações estejam mais leves, elas estejam realmente direcionadas para que seja saudável, né? É uma palavra muito urgente, né? Saudável. Então o não perdão pode desenvolver várias doenças, dentre elas o câncer. A gente vê também situações quando uma pessoa está com câncer, a gente pode pensar que talvez ela guardou ali, talvez uma raiva, um rancor, alguma coisa, e não trabalhou isso, não liberou isso. Então o perdão é ser livre, é ser liberto. Então o convite que eu faço para cada um de vocês que estão aqui na live é que você seja livre, que nós sejamos livres nessa noite, ou pelo menos a gente comece a ter a consciência que isso é preciso fazer. Às vezes há um passado muito realmente de muitas situações desagradáveis, tristeza, né, às vezes maus tratos, abandono, rejeição. Então tudo isso é preciso, né? Ontem na live o ponto-chave foi a questão de interpretação e o significado que eu dou à história, à minha história. Então vocês vão perceber que tudo isso, né, a questão do perdão vai falar da questão do perdão da nossa história. É preciso que a gente aceite essa história. Vocês vão perceber que o perdão ele passa pela aceitação. Então assim, quando a gente fala em perdoar, é muito difícil, às vezes, perdoar a nossa própria história. A gente não aceita certas situações terem acontecido. A Noélia seja bem-vinda. E a gente não aceita. E quando a gente não aceita, a gente traz esse passado para o presente. E a gente arrasta isso para o futuro breve. Enfim. Então, esse é o convite que você realmente traga a consciência. Eu pergunto a cada um de vocês, o que é perdão para cada um de vocês? Eu gostaria que cada um, né, falasse o que é perdão para cada um de vocês, né? Essa noite eu quero que vocês participem mais, que vocês possam colocar a visão de vocês, até para contribuir, né, mais com as outras pessoas, e que além da minha visão, né, que eu possa também ver a visão de vocês. Então, se vocês têm a visão, o que é perdão para cada um de vocês? Escrevam aqui nos comentários,
Se sinta à vontade, que a partir disso eu vou começar a explanar nessa live de hoje, tá? Se sinta à vontade, coloque o que é perdão para você. Perdão é isso, né? Talvez seja um momento que a gente tenha paz, né? O perdão é mais para a gente do que para outras pessoas. Tem gente que fala assim: o fulano de tal não merece o meu perdão. Quando uma pessoa fala isso, eu penso, né? Eu fico pensando assim: essa pessoa que fala assim, ele não sabe de nada inocente, vamos dizer assim, por falta de consciência. Moraes, seja bem-vindo. Então é muito importante que a gente perdoe, principalmente as figuras, né? Pai, mãe, porque são essas figuras, né? Que a gente tem uma tendência, talvez, em algum momento, até culpar. Então, assim, para a gente começar, se libertar das mágoas, a Núbia falando o que é perdão, né? Vocês que estão chegando agora, né? O que é perdão para vocês? Vão colocando aqui nos comentários, que é importante a participação de vocês. Eu quero uma participação mais ativa de vocês nessa noite. E assim, então, para a gente começar, o que não seria perdão. Então, perdão não é esquecer. Não é esquecer o ocorrido. Aí, ó, a Mônica trazendo: perdão é o que você abdica do direito de punir a outra pessoa, né? Olhar para frente, né? A Núbia falando também. Então, assim, partindo desse ponto, né? Vou falar o que não é perdão. Não é esquecer o fato, porque seria amnésia, mas seria o que? Você lembrar do fato sem sofrer. Também isso seria o que? Você lembrar do fato e não sofrer. Isso é cura. E o perdão não seria um sentimento, seria uma decisão, uma atitude. Então, se é uma decisão, uma atitude, é algo que depende de você. Sabe aquela sensação de estar preso, estar com amarras? Perdão é justamente isso, para que você se livre disso. Para o meio, para o final da live, eu vou passar 3 técnicas que pode facilitar para que você possa fazer esse processo, né? Comece a tomar consciência desse processo. 3 técnicas eu vou estar passando. E também, se você, para vocês é desafiador perdoar, vocês conhecem pessoas que têm é desafiador para eles perdoar? Se vocês manda aviãozinho para as pessoas, eu acredito que seja um tema muito relevante, né? Um tema que as pessoas realmente se deparam, né? Trazem esse passado, né? Às vezes sem aceitar, né? E esse perdão também passa pelo significado que você dá. Então, assim, por exemplo, se foi o caso que eu citei ontem, dos irmãos, onde essa irmã pega o dinheiro emprestado para comprar o celular, e no momento que ele comenta, né, que ela já tinha pago 11 parcelas e faltava mais uma, ele faz um comentário que ela estava devendo. A partir desse comentário, ela toma aquilo como uma ofensa. Então ela interpretou. A questão não é certo nem errado, tá? Nessa situação não é certo nem errado, mas é o que você toma, de que forma. E ontem eu falei assim, que não existe ofendido, existe a ofensa. A ofensa é emitida
E a pessoa que está ali de frente à ofensa, ela pode pegar essa ofensa. Quando ela pega, ela toma para si, para o lado pessoal, e começa a sentir raiva, ressentimento, que foi o caso dessa paciente que eu relatei o exemplo dela. Ela chorou, falou que não tinha mais família, né, que não podia contar com ninguém. Então, qual a história que ela está contando para ela e para as pessoas? Então, por isso que é importante, né, o perdão para essa nova história. Então, o perdão também não significa que você está concordando com o erro que foi cometido. Perdão não é isso. Perdoar também, não necessariamente você precisa conviver com a pessoa que te feriu. Eu gostei muito da definição que o Augusto Cury traz em relação ao perdão. Ele fala o seguinte, ele fala assim, que a maior vingança contra quem te feriu é você perdoar de forma inteligente. Quando você perdoa essa pessoa, ele deixa, essa outra pessoa que você está perdoando, ele deixa de sequestrar a sua paz. Então, essa poderia ser a maior vingança que você poderia dar para essa outra pessoa, é que você tenha paz no momento desse perdão. Então, essa é a definição de Augusto Cury, que é um escritor, um dos maiores escritores, cientista, e o maior psicólogo do planeta, né, que já passou, é Jesus Cristo. E ele fala o seguinte, que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Por que essa quantidade de vezes que a gente precisa perdoar? Porque nós somos pessoas, ser humano que falha. É inevitável que a gente vai errar. Nós somos seres duais, de dualidade, que seria o quê? Temos a sombra. Se a gente não aceita essa sombra, a gente não está perdoando a gente. Alexa, seja bem-vinda. Teodoro Leonardo, seja bem-vindo. Então, assim, a Mônica fala, Augusto Cury também fala assim, que não perdoar a pessoa, ela vai dormir com você todos os dias. Verdade. Quando você não aceita, quando você não perdoa, você está trazendo aquilo que você não perdoa. Né? Algumas pessoas falam assim, eu não vou ser igual ao meu pai, eu não vou ser igual à minha mãe, né? E fica nesse discurso. Então, no momento que você não aceita isso, você traz. E aí, sabe qual é a surpresa? Talvez você, como mãe, você como pai, acaba repetindo a mesma coisa daquilo que você não queria dos seus pais ou de pessoas, de figuras cuidadoras. Esse é o grande gancho. Quando eu não aceito, por exemplo, a sombra, né? Quem fala muito disso é Jung, né? Sobre a sombra e a luz que a gente tem. Quando a gente aceita a nossa sombra, quando a gente aceita a sombra das pessoas ao nosso redor, fica muito mais fácil perdoar, fica muito mais fácil aceitar essas pessoas, né? Aceitar e conviver, né? E poder ter uma relação muito melhor. O que seria perdão, né? Vamos dizer assim, o que seria perdão? Perdão é você ter uma memória de uma situação e você desconectar a dor. É você desconectar. Porque o perdão leva à cura. Então, quando você está curado dessa situação, você volta, né, à memória, você volta à situação e aquilo não te fere, aquilo não te magoa. Então é isso, é você desconectar da memória a dor. E aí com isso o quê? Muita gente tem essa dificuldade nesse processo. Então, como eu falei no início, o não perdão provoca doenças, como o câncer, pode provocar a síndrome do pânico, porque
de uma certa forma, uma pessoa com síndrome do pânico, o que é que eu observei? Ela tem uma tendência a se culpar de alguma coisa. Eu posso até citar uma paciente que eu atendi. Ela, em um dado momento da história dela, ela estava casada e ela estava grávida e ela teve um filho. Só que com esse nascimento, acho que ela teve um desentendimento em relação ao marido dela e ela foi para uma outra cidade. E nessa cidade era uma cidade fria. E aí ela foi cuidar, né, a família de lá, foi cuidando desse filho, e lá esse filho pegou uma pneumonia. E lá, aí ela levou, né, estava em casa, e levou para o hospital. Lá, o enfermeira, médico falaram que ele precisava ficar lá, para ser cuidado e tal. Por algum motivo, ela tirou, né, ela falou que ia cuidar do filho em casa, por algum motivo. E no momento que ela levou para casa, ela cuidou, acho que ele já estava com alguns meses, e ele veio, a coisa piorou, veio a falecer. Com isso, o que foi que ela começou a pensar? Se eu não tivesse, né, trazido o meu filho para casa, talvez ele poderia estar vivo. E isso, ela carregou isso pelo resto da vida. Até onde eu atendi, né, o que ela precisava? Se perdoar. Se perdoar. E vocês vão perceber hoje nessa live, existe 3 tipos de perdão. O primeiro perdão é o perdão de si mesmo. Depois, o segundo é o perdão de quem te ofendeu. E o terceiro é você pedir perdão para aquelas pessoas que você feriu ou magoou. Só que tem um detalhe nesse percurso. Você só pode perdoar a outra pessoa, talvez pedir perdão para essa outra pessoa, primeiro, se você se perdoar. Tudo vai partir desse ponto. Você precisa se perdoar, ter o auto-perdão. Então, a partir disso, a gente pode pensar o seguinte: no momento que a gente se perdoa, a gente se liga a algo maior que a gente. Diante disso, o que acontece quando a gente não perdoa, até a nós mesmos? A gente não traz do passado, as feridas do passado, traz para o presente. E isso fica assim, fica na mente, sempre você pensando, sempre pensando. Ou seja, o presente está acontecendo, mas a sua mente está lá, no passado. E aí você vai mais à frente, e aí o que? Quando chega no futuro, você não vivenciou o presente, e aquilo ainda permanece, e isso, de uma certa forma, interfere em outras situações da sua vida. Então, assim, é importante que a gente se perdoe primeiro. É importante que a gente possa, diante disso, possa dar um novo significado. Se vocês quiserem colocar alguma coisa, vocês estão assistindo, quiserem compartilhar isso, esse momento, se sinta à vontade, né, para compartilhar. É um tema muito, muito relevante. E diante disso, eu posso até citar, né, esse processo de perdão, que é muito importante, essa coisa que às vezes a gente até culpa nossos pais por certas situações, porque talvez você tenha depressão hoje, talvez você é uma pessoa ansiosa, talvez você culpe por não ter conquistado X, Y, coisas do seu futuro, do seu presente, e aí você culpe os seus pais por isso. Só que se você quiser culpar os seus pais por isso, você vai ter que também culpar, né, pelas suas qualidades.
pelo que você conquistou, né, pelas suas conquistas também. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, porque talvez seja muito mais cômodo para mim fazer isso, culpar. Que aí eu trabalho um conceito que é autorresponsabilidade. O resultado da sua vida hoje é resultado das suas atitudes. Não importa muito o que aconteceu, mas importa o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Isso é mais importante, que você possa pensar e agir dessa forma, porque assim você pensa mais no presente, você pensa no passado como um olhar mais de compaixão, seja para as pessoas que estão ao seu redor. Quando a gente fala de história, né, como eu falei, por exemplo, você na infância, você teve uma percepção que você foi abandonado, que você foi rejeitado diante de uma situação, e isso ficou na sua mente e você trouxe para o tempo presente. E a partir disso, se você, o meu convite é que você converse com pessoas daquela situação, daquele momento, para que às vezes até primo, até tia, que aí você pode, essa pessoa pode te contar uma história diferente. Talvez aquela pessoa não foi tão miserável assim, ela não foi tão ruim assim. Às vezes é uma coisa que ficou na minha mente e eu, de fato, tomo aquilo como verdade, que é uma crença, né? Crença é tudo aquilo que eu tenho como verdade, e norteia as minhas ações. Então é importante a gente ter esse novo olhar, um olhar mais de compaixão. Se a pessoa me fecha, né, no trânsito, eu posso pensar que ele está com pressa, que ele vai socorrer a mãe, e eu posso pensar também que ele fez de propósito. E aí quando eu penso que ele fez de propósito, começo a ter raiva dele, e eu posso até ir atrás dele e fechar ele também, como uma forma de vingança. Então, assim, como Augusto Cury falou, a maior vingança que você pode ter em relação a essa pessoa é perdoá-la, né? Porque aí você vai realmente você vai ficar em paz em relação àquela pessoa. Assim, para a gente ilustrar mais essa questão do perdão, eu vou citar uma situação que eu vivenciei, e que foi o quê? Esse caminho do perdão. Eu fiz esse movimento em relação aos meus pais também. E diante disso é bem interessante relatar, né, as possíveis reações que eles tiveram. Então, assim, eu tenho meu pai que mora em São Luís do Maranhão, né, inclusive ele tá na live aqui, e eu fiz esse movimento, esse movimento de todas as situações que eu achei que talvez eu precisava, né, ou perdoá-lo, né, aí entra uma ferramenta dentro do coach, que é o que você relatar tudo que foi de prejuízo que você teve nessas relações, se foi em relação ao pai, relação à mãe, e em relação também, no meu caso, foi um padrasto também que eu tive a convivência, eu fiz esse processo também. Então, assim, essa ferramenta você vai pegar tudo que foi prejuízo para você, vai relatar, eu me senti prejudicado nisso, eu me senti prejudicado, né, o pai, mãe, né, quem for, você vai botar o nome da pessoa e aí falar, eu me senti, e fazer essa carta de prejuízo. Depois você vai fazer a carta de acusação. Tudo aquilo que você acha que seu pai, sua mãe ou as figuras de cuidadores fizeram para você, você vai, não, pai, mãe, eu te acuso por isso, aí faz a carta de acusação. E depois você faz a carta de perdão, por esses mesmos motivos que você, Odilon, seja bem-vindo, por esses mesmos motivos que você né, colocou como prejuízo, você também vai perdoar, tá? Então essa é uma ferramenta das 3 que eu vou passar para vocês, como uma forma de vocês entrarem nesse caminho, né? Tomarem consciência desse caminho do perdão.
Tá? Essa é uma das 3 ferramentas que até o final da live eu vou passar as outras 2 ferramentas para que a gente possa, que esse caminho possa facilitar, seja facilitado para você. Então assim, eu fiz esse movimento, né, no caso, em relação à minha mãe, eu fiz em relação ao meu pai e fiz em relação ao meu padrasto. Inclusive também está aqui na live. Então assim, em relação ao meu padrasto e meu pai, eles moram longe, né? Meu padrasto mora em Minas e meu pai em São Luís do Maranhão, e eu fiz todo esse procedimento, eu fiz essa ferramenta primeiro e eu liguei para eles, né? No caso deles que era mais distante, e no caso da minha mãe eu fiz algo presencial. Então assim, foi bem interessante em relação ao meu pai, né? Eu fiz todo esse processo, né? A gente, após essa situação do perdão, né? Eu fui relatando tudo que seria de perdoá-lo, e depois disso houve uma aproximação maior, né? Uma comunicação maior. Isso que é interessante, você poder trazer esse sentimento, né? E o interessante é que eu acabei ouvindo mais que amava, e eu também, da minha parte, também falei, dentro dessa minha história, alguns momentos foi muito desafiador falar isso, falar que amava, só que depois disso, parece que a coisa destrava, né? Quem em algum momento teve essa dificuldade de falar que amava, sabe que a coisa, você tem ali, o sentimento está ali, você vai falar, a coisa trava, a coisa não sai. Então assim, então é muito, muito gratificante, é muito libertador. Olha como é interessante, a partir do perdão, a questão do amor, do expressar o amor, acabou acontecendo mais. É bem interessante no caso do meu pai, que inclusive ele está aqui na live, que quando eu liguei para ele, né, até isso eu não falei isso para ele, essa sensação. Teve um momento da conversa que a ligação teve a impressão que caiu, mas não caiu. E aí ele comentou com a pessoa que estava lá, não me recordo quem seja, mas deu a impressão que é como se eu tivesse, vamos dizer assim, um pouco carente em relação, mais ou menos essa percepção dele naquele momento. Mas ele depois entendeu qual era a coisa, porque, como a gente já falou, o perdão é mais para que a gente possa libertar de algumas situações, né? Assim, eu estou relatando essa parte desse momento, porque assim, você pode pensar, quando você fizer esse movimento, você pode ficar preocupado, e se a pessoa não me perdoar? Nesse caso, já não é um problema seu, você fez a sua parte, você fez o movimento. Ou então, se a pessoa for grossa comigo, é uma questão dela, o que você era para fazer, você fez. Então, assim, algumas reações, isso já não está sob seu controle. São reações que as pessoas podem ter, mas o seu papel, o seu movimento, o seu compromisso com você é o que você precisa fazer. Então, assim, isso, depois disso, né, a questão da nossa comunicação foi mais frequente em relação ao meu pai, né, a questão do ouvir que ama, né, tanto da minha parte como da parte dele, né, em relação ao meu padrasto também. Uma coisa interessante, né, interessante nessa parte, né, dessa história foi algo que foi libertador para mim, né, e dentro dessa conversa, que eu também foi por telefone, ele se sentiu aliviado também. Ou seja, o perdão, além de libertar você, pode libertar essa outra pessoa também. Talvez essa pessoa esteja carregando algumas coisas, né, algumas coisas nas costas devido a isso, mas não necessariamente você possa fazer isso, né, no intuito, porque assim, pessoas que falam, o fulano então não merece o perdão,
Aí a pessoa pode pensar isso, eu não vou liberar a outra pessoa desse fato, né? Então, assim, é importante a gente perceber tanto a nossa via, o que acontece com a gente, e o que pode acontecer com o outro. No caso do meu padrasto, aconteceu isso, né? Aliviou da parte, foi um alívio para ele também. E da mesma forma a gente se aproximou também mais em relação a isso. Então, é bem bacana. E em relação à minha mãe, né, quando eu fiz isso, fiz presencial, ela recordou de alguns fatos, ela se emocionou em relação a algumas situações que aconteceram, enfim. Mas, de uma certa forma, também foi libertador para ela. E essa coisa do expressar, né, é bem interessante do expressar eu te amo, né, que isso aconteceu muito mais a partir disso, né? Porque assim, entenda que o perdão é todo um processo. Possa ser que não seja algo que você faça, né? Eu faço um movimento desse e logo de cara pode ser processual. Situações que você agiu lá atrás vai o que? Amadurecendo dentro de você, vai maturando para que isso faça um efeito dentro da gente. Então é importante, né, como a Núbia falou, é importante a gente dar o primeiro passo. Então, assim, depois disso, né, talvez o travamento que existia diluiu. E é importante que a gente, às vezes a gente coloca assim, pô, eu não consigo, às vezes eu não sinto a vontade de fazer isso. Mas se você começar a fazer, de fato, o movimento, mesmo com todo esse desafio que você está sentindo, esse comunicar, ele passa a ser mais natural, ele passa a ser uma coisa mais fluida. Mesmo que você inicialmente faça de uma forma até talvez mecânica, você vai perceber que a comunicação é importante, o agir, né? É importante. O Fernando, seja muito bem-vindo. E dentro dessas ferramentas, essa foi a ferramenta da carta de perdão. Primeiro a carta de prejuízo, depois a carta de acusação e depois a carta de perdão. Né? Você vai fazer para as figuras. Primeiro o pai, primeiro a mãe, né? O padrasto, o cuidador. Você, um a um, situações, os motivos que você, de fato, precisa perdoá-lo, né? Alguma coisa que você acha que essa pessoa feriu, você vai fazendo todo esse processo. Qual é uma outra... o perdão é uma decisão, como eu falei, é uma atitude, não é um sentimento. Então, cabe a você fazer isso. Então, com o perdão, você vai... o perdão te leva a uma plenitude mental, uma plenitude física. Isso te restaura de vários níveis, né? O caminho do perdão começa com o auto-perdão. Você não pode dar para o outro aquilo que você não tem. Então, o auto-perdão, ele te favorece a isso. Então, a pergunta que eu faço para você: você consegue perdoar o outro? Você consegue perdoar a si mesmo? Como é que está isso hoje para você? Você tem facilidade de perdoar? Porque essa facilidade de perdoar nos mostra o quanto de inteligência emocional que você pode ter. Então, com isso, é importante que a gente tenha essa inteligência emocional para poder gerenciar essas emoções e também manter essas emoções saudáveis. Então, assim, quando eu não perdoo a mim mesmo, eu não consigo perdoar o outro. Então, a superação das mágoas, dos sentimentos negativos causados pelo outro começa quando praticamos o auto-perdão. Então, assim, quando a gente perdoa, a gente se liberta. E você começa de fato, tudo na sua vida começa a fluir. É impressionante, mas é verdade. Principalmente os afetos, as suas relações. A questão da relação dos pais
é o que a gente reproduz com as pessoas, com amigos. Então é importante que a gente possa ter essa consciência, né? Então, esse é um gesto de amor, o perdão é um gesto de amor com você mesmo. Então, tenha amor com você, esse autocuidado, né? Esse gesto é uma aceitação do seu próprio ser. Quando você perdoa, você está aceitando a si, você está aceitando o outro. Como é importante isso, você fazer isso. E aceitar o quê? Aceitar e amar a nossa dualidade e a dualidade do outro, né? A sombra do outro, né? Um termo que Jung, psicanalista da psicologia, usa. É importante que a gente faça isso, que a gente, a partir do perdão, a gente dá salto, com certeza. Como é que está chegando essas informações para vocês, né? Qual é a visão que vocês colocam aqui? Se sintam à vontade, tá? Após vocês falarem isso, eu vou dar as outras duas técnicas ou ferramentas que vão auxiliar vocês. Se vocês tiverem papel e caneta, vocês podem anotar, né? São duas ferramentas muito interessantes que é uma coisa que pode, né? No caso, eu vou pedir, o meu convite é que você faça por 30 dias. A Nina também seja bem-vinda. Eu quero, né, que você possa fazer por 30 dias, todos os dias. Ok. Sabe que eu te amo e estou vibrando com o seu crescimento. Gratidão, Odilon. Fico muito grato, viu? A oportunidade de, né, nos conhecermos e termos essa experiência juntos, né, é algo que marcou, né, a questão do meu crescimento, com certeza, como pessoa, e o incentivo, né, ao crescimento foi muito importante, né? Saiba disso também, né? Gratidão. E a Daniele também, seja bem-vinda. Então, assim, eu vou falar as duas ferramentas que vão facilitar esse caminho para o perdão, tá? Se vocês tiverem papel e caneta, anote aí, que acho bem interessante. Uma das técnicas, que é a Ho'oponopono, eu acredito que seja assim que se pronuncia, tá? Que ele fala o quê? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Então você vai fazer o seguinte: em um momento do dia, você vai escrever isso, tá? Você vai falar, o fulano, né, Pedro, ou Maria, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato ou grata. Então você vai usar o nome da pessoa, vai escrever no início, e aí vai falar, sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato ou grata. Então você vai usar essas 4 palavras depois de pronunciar ou escrever o nome da pessoa. Você vai escrever no mínimo 10 vezes por dia. Você escolhe um turno da manhã, logo quando você acordar, quando você for dormir, né? Porque na hora de dormir, que é o momento que aquilo vai repercutir na hora do sono. E quando você acorda, logo também da mesma forma está ali, vamos dizer assim, o subconsciente está mais aberto para você fazer isso. Então, vou repetir para você que não pegou ainda. Então, você escreve o nome da pessoa, e aí escreve, sinto muito, né? Maria, sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato ou grata. E aí você faz isso, escreve 10 vezes durante 30 dias. Isso vai te auxiliar, e você pode, se você quiser a mais, né, fazer mais vezes, pode sentir à vontade, né? Qual é o segredo do extraordinário? É sempre fazer a mais do que é pedido, tá? Fica a dica, né, para vocês. E a outra técnica é o satélite do perdão. Como seria esse satélite do perdão? Da mesma forma, você vai
ver um momento do seu dia, aonde você pode botar uma música, né, aquela música mais tranquila, fechar os olhos, né, começar pela respiração, né, inspirar, segurar 2 segundos e soltar pela boca, né, esse momento de relaxamento. Nesse momento você vai se conectar com esse satélite. Então você vai ver esse espaço, esse momento, onde você vai se conectar com esse satélite e vai emanar tudo de bom para essas pessoas que você quer perdoar, e também para as pessoas que você quer pedir o perdão. Você vai emanar. E ao mesmo tempo, depois que você emanar tudo isso para esse satélite, você vai se ver fazendo esse movimento de estar falando com essas pessoas, né? De forma mental, né? Na sua tela mental. Por que isso? Por que isso pode ser tão poderoso? Porque a mente, ela não sabe a diferença do que é imaginário e o que é real. Quando você faz esse movimento, o cérebro ele entende que aquilo, ele vai tomar a imaginação como algo real e vai criar situações para que você, de fato, aquilo aconteça. Nem que seja em sentimento, de liberação de sentimento. Então, depois que você emitir toda essa vibração para o satélite, você faz esse movimento de encontrar a pessoa, falar para a pessoa tudo que você tem vontade de falar, que seja pedir perdão, e seja perdoar essa pessoa, e ver a reação dessa pessoa. E se for o caso, né, abraçar essa pessoa e sentir esse amor que você emitiu para o satélite. Porque da mesma forma que você emite para o satélite, aquilo volta também para você. Se lembra que eu falei que existe 3 tipos de perdão. Primeiro você precisa se perdoar. Depois você perdoar quem te ofendeu. E depois você pedir perdão para aquelas pessoas que você ofendeu. Então assim, você emite, aquilo volta. E você se preenche desse sentimento de amor. E aí você doa para essa pessoa. E você vai fazer isso durante 30 dias. Tá? Pode parecer estranho, pode parecer desconfortável, possa ser que inicialmente você não queira fazer isso, mas o movimento que você vai fazendo isso, né, gradativamente a cada dia, você vai sentindo um alívio. Você pode fazer, se você quiser, né, tudo aquilo, como eu falei, se você faz a mais do que é pedido, você tem uma vida extraordinária. Então assim, você pode fazer essas três técnicas, né? Para você que está chegando agora, a primeira técnica que eu passei foi a questão carta do perdão. Carta de prejuízo, carta de acusação e carta de perdão, né? Os prejuízos em relação às figuras pai, mãe, né, cuidadores, você vai, né, colocando os prejuízos, pai, mãe, eu me senti prejudicada nisso. Depois a segunda carta de acusação, eu acuso você disso, e vai colocando os pontos. E na terceira, tudo isso que foi acusação e foi prejuízo, você vai perdoá-lo, vai perdoar, né, em relação ao seu pai, sua mãe e seus cuidadores. E aí o que? A ferramenta técnica do satélite, né, o satélite do perdão, e também as palavras sinto muito, né, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. São 3 ferramentas, né? Você coloca o nome da pessoa, Maria, né, José, coloca no início e fala: José, sinto muito, me perdoe, né, eu te amo e eu sou grato ou grata. Você pegando esses 3 exercícios, vocês podem fazer isso simultaneamente, ou talvez um por cada vez, enfim, fica a critério de vocês. Quanto mais você acelerar esse processo, fica a seu critério isso. Então a Isabel, seja bem-vinda, a Adele também, seja muito bem-vindo, gratidão por vocês estarem aqui, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, né, tiverem alguma colocação, né, se sintam à vontade. O perdão é libertador, o perdão ele faz toda
a diferença. Eu posso dizer isso, que a questão da expressão do amor, né, em relação às figuras do pai, da mãe, do meu padrasto, foi algo diferente. Então, qual é o tema da live? Quer uma nova história? Perdoe. Então, a partir disso, eu consegui construir uma nova história nessas relações. E é interessante como as outras coisas começam a fluir. É muito, muito interessante isso. Então, assim, se vocês quiserem colocar alguma coisa, se sinta à vontade, né? Aí a Isabel, tive dificuldade de fazer exercício. Então, quanto mais, né, às vezes, quanto mais desafiador for, né, mais a repetição que a gente precisa fazer disso. A Mônica falou, você pode perdoar e não querer ficar próximo da pessoa. Não necessariamente você precisa conviver com a pessoa, mas é importante que quando você perdoa, né, você pode, essa presença, ela talvez não seja tão incômodo, porque se você de fato, você perdoa, você não é obrigado a conviver, mas quando esse perdão, ele acaba processando, você, assim, a presença, a ausência, ela não te incomoda, né, não traz, talvez, feridas, né, vamos dizer assim, como eu falei no início da live. Então, não necessariamente você precisa conviver com a pessoa, não querer ficar próximo. Possa ser que exista isso e a pessoa pode perdoar, mas aí você precisa ver o quanto essa proximidade acaba, se você lembra de alguma coisa em algum nível e isso te machuca, te fere ainda. Então esse é o nível. Isso é o nível para perceber se essa presença ainda incomoda. Tá? A Isabel dizendo, hoje me sinto mais leve, continua o processo e acredito que muda mesmo. E de fato é isso que acontece. Quando tudo é uma constância, tudo é você estar ali, né? Eu passei essas 3 técnicas. Se você começa a fazer todos os dias, tá ali, né? De forma despretensiosa, mas você fazendo, se ligando a esse positivo, aquilo acaba transmutando aquele sentimento, porque você acaba mudando, dando um novo significado àquela situação. E quando você dá um novo significado, seu sentimento também muda. Seu pensamento e seu sentimento também mudam. Então é importante que a gente faça esse exercício para facilitar, né? São comprovados que realmente tem uma eficiência, né? Eu costumo dizer que quanto mais você fizer, mais isso vai se fortalecer dentro de você. Santana, seja bem-vinda também. Carla. Então, assim, aproveitando o momento, né? Eu quero estar falando para vocês que vocês podem estar visitando o canal do YouTube, né? O meu canal, que eu criei com 2 intuitos de crescer e contribuir. A Luz também seja bem-vinda. Lá tem temas de autorresponsabilidade, tem uma programação dia de quarta-feira que a gente escolhe um filme por cada semana e troca aprendizados. Tanto as pessoas que estão, né, vendo a live e também a gente, né, a gente vai estar junto, eu vou estar junto com a Simone na semana que vem, né, o filme é O Juiz, tem na Netflix, e inclusive esse filme, ele fala sobre uma parte de perdão. Então, essa semana, né, desde a quarta-feira até a quarta-feira que vem, esse tema aí, né, a sua história, o perdão. Então esse filme fala de perdão. Então se você tiver a oportunidade de assistir, assista, né, O Juiz, tem na Netflix. E o canal do YouTube, né, curta, compartilhe. Está do mesmo jeito que está no Instagram, né, o Whindeson Moraes Coach. Inclusive o link do YouTube está na bio. Você for lá, você se inscreva, né, compartilhe, fique à vontade. E agradecer a todos vocês
né, parabenizar. Vocês poderiam estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui. Eu acredito que esse momento de aprendizado, quando a gente tem uma consciência, a gente tem um conhecimento e a gente aplica, não só para a gente, mas para as pessoas ao nosso redor, né, tanto para a gente como as nossas relações, elas melhoram. Então, meu convite é isso, e como eu falei, minha missão é crescer e contribuir. Quanto mais eu puder ajudar, né, nessa caminhada, né, de cada um de vocês, eu vou me sentir muito gratificado por isso. Então, se gostaram dessa live, do tema, né, compartilha para as pessoas, né, no aviãozinho, né, façam isso, né, porque eu posso estar ajudando em vocês também, tá? Gratidão e até a próxima. E quarta que vem tem um circuito, né, um circuito de filmes com o filme O Juiz, tá bom? Forte abraço para todos, tá? Gratidão, viu? Tchau, tchau.